Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, seja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal Palavra com Rose Gomes e hoje eu quero trazer uma mensagem para você que às vezes está passando por um processo difícil, por exemplo, como um luto. Para quem não sabe, eu estou passando por um luto. E hoje mesmo pela manhã acordei, às vezes a gente fica, né, naquele momento que você está triste, às vezes você está feliz, às vezes você se conforma, às vezes você tem as lembranças. O avião está passando aí, vamos continuar. Às vezes tem as lembranças que nos acarreta a tristeza, mas a vida continua, né? É a segunda vez que eu passo por um luto tão difícil. O primeiro foi quando meu pai foi embora, há em torno de quantos anos? Acho que 28 anos, 29 anos atrás. E no início é uma dor muito grande, mas aos poucos vai amenizando. E hoje ficou só uma saudade, né? Mas agora, como eu mostrei para vocês no último vídeo, hoje está fazendo uma semana, né, que mamãe partiu para os braços do Senhor. Então não é fácil. E aí eu venho falar com você que está passando por esse processo também. Como lidar com isso? Há várias maneiras, tá, gente? Cada um vai agir de uma forma. Eu tive a primeira fase minha, a primeira vez quando foi com meu pai, na época eu tinha 21 anos. Foi muito difícil, foi algo assim que eu ainda não tinha passado. Eu não tinha muita sabedoria. Eu fiquei muito triste com Deus na época, eu não aceitava que Deus levasse meu pai, e eu fiquei em torno de um ano e pouco, brigada com Deus, na época eu não aceitava de jeito nenhum, e foi um processo difícil, não foi fácil. Na época eu estava me preparando para me casar, né? Na verdade eu tinha me casado, meu pai estava já doente, ele não pôde entrar comigo, né, no meu casamento, e depois disso, acho que foi 6 meses depois, meu pai faleceu. E na época eu tinha certeza que Deus ia curar meu pai, eu ficava orando acerca disso, eu não queria aceitar a vontade de Deus. Algumas pessoas iam falar comigo, Rose, às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Eu falava, não, de forma alguma, Deus vai curar meu pai. Aí Deus me deu um sonho, me mostrou, eu entendi aquele sonho, mas eu não queria enxergar. Eu lembro que eu pedi aos irmãos que orassem, fizessem campanha em casa, o irmão falou comigo, mano, nós vamos fazer uma campanha, mas seja o que acontecer, vai para ser a vontade de Deus. E então eu não aceitava. O irmão veio falar comigo na época, eu até briguei com ele, não, irmão, o irmão Antônio ele chamava. Não, de forma alguma. Ele falou, irmã Rosa, às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, de forma alguma. Deus vai curar meu pai. E eu fiquei brava com ele, briguei com ele, falei, não, tu tá pensando o quê? Imagina, Deus vai curar meu pai, não tem essa não. Aí ele falou, não, meu Rose, não é assim, eu fiquei brava. Aí pronto, o que aconteceu foi que chegou o dia, meu pai foi embora, aí Deus me fez lembrar do sonho, naquela época teve aquele conforto, mas passando os dias, eu fiquei muito chateada, fiquei brava com Deus, porque Deus não deveria ter levado meu pai, porque Deus, se ele quisesse, ele tinha curado, ele é Deus, né? Eu já tinha visto ele curar tantas pessoas, porque não curou meu pai? Eu fiquei muito revoltada, e eu acho que fiquei em torno de um ano, eu vou falar acho que uns 3 anos, viu gente? Brava com Deus. Não saí da igreja, né? Não saí dos caminhos do Senhor, mas fiquei chateada com Deus, fiquei brava, né? Fiquei de mal dele por um tempo. Até que as coisas foram mudando, a gente vai entendendo, vai crescendo, vai entendendo as coisas, né? E agora é uma outra fase. Hoje eu já estou aqui na presença do Senhor, já tenho um bom tempo, já aprendi muito com o Senhor, através das lutas, através das tribulações, através de desertos, através de... Ai, gente, tantas coisas que têm acontecido na minha vida. Eu tenho 51 anos, né? Eu nasci, meus pais já eram cristãos, eu fui apresentada na igreja, então eu tenho uma caminhada com o Senhor. A irmã Rô sabe tudo? Não, eu estou aqui aprendendo. Se eu soubesse tudo, se eu já tivesse chegado no nível que Deus quer, eu não estaria mais aqui, não é verdade? Então sempre aprendendo, sempre crescendo na presença do Senhor. E hoje eu vejo essa situação que eu estou passando de uma forma diferente. Mesmo porque Deus tem nos dado uma bênção muito grande, contei no último vídeo, né, um testemunho. Até mesmo nessa situação é motivo de agradecer e glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. A tua palavra diz, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. No momento da dor, às vezes a gente não entende, mas depois a gente vai conseguir compreender o trabalhar de Deus. E hoje eu quero agradecer ao Senhor. Estou aqui para falar com você que também está passando por esse momento. Você precisa reagir, tá? Pode ser que venha fazer como eu fiz na primeira fase, onde eu não tinha sabedoria, mas se você já estiver em outra fase, que é essa fase onde você entende o trabalhar de Deus, nós já sabemos disso, é o ciclo da vida. Nascemos, crescemos, morreremos. Uns nem crescem, na verdade, uns nem nascem. Mas é assim, cada um tem o seu dia. Quando chega o seu dia, pode acontecer o que for. Se chegou o dia de você ir, como diz o pastor Cláudio,
Se chamou o seu número, é o momento de ir embora, não tem jeito. Então, algumas vezes vamos ter algumas enfermidades, alguma situação, Deus vai curar, o nome dele vai ser glorificado, vai servir de testemunho. Mas há momentos que vai chegar o dia que você vai embora. Por exemplo, Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, não é verdade? E Lázaro está vivo até o dia de hoje? Não. Jesus ressuscitou Lázaro após 4 dias que ele já estava ali, não é verdade? Morto. Jesus fez esse milagre. Jesus fez isso para que o nome dele fosse glorificado, para que nós pudéssemos entender que em Jesus nós podemos todas as coisas, até a morte, quando Deus quer, ela tem que correr. Mas chegou um dia que Lázaro morreu. Lázaro não está vivo até o dia de hoje. Então é isso, gente. Um dia vai chegar o nosso dia. E o que você tem feito para quando chegar esse dia? Você tem se preocupado com isso? Ou você está se preocupando só com a sua vida aqui na Terra? Onde eu já tenho dito para vocês várias vezes, né, gente? Nosso tempo aqui é limitado. Alguns 70 anos, minha mãe foi com 72 anos, meu pai com 49 anos. Há bebês que vão no ventre da mãe, alguns com 2, 3, 5 anos, outros com 50, outros com 90. Mas é um tempo limite, é pouquinho tempo, gente. Nós somos um sopro de vida. Às vezes pensamos que somos melhor do que o outro, mas quando nós estamos naquele momento ali, né, como nós estávamos ali, naquele velório com o povo, né, chorando, falando da palavra, você vê ali que naquele momento há verdade nos corações, porque é um momento de tristeza, é um momento de dor, não é verdade? A própria palavra fala isso, que é mais fácil encontrar verdade nesse momento, no momento de luto. Mas você vê que acabou, passou esse momento aí, eu vou lembrar da minha mãe por algum tempo, a gente vai sofrer, vai chorar e vai amenizando aquela dor, até ficar só a dor da saudade. Nós que somos cristãos, nós temos aí o conforto de saber que não é um adeus, é um até logo. Um dia eu vou ver minha mãe, um dia eu vou estar com meu pai, né? Então isso nos conforta, mas é um tempo limite. Então a nossa preocupação não é agora, é o depois, porque depois é a eternidade. A palavra diz isso, após a morte segue o juízo. Então o que você tem feito com a sua vida aqui na terra? Você tem procurado andar nos caminhos do Senhor? Você tem procurado andar na vontade do Pai? É isso que nós temos que ver, não é verdade? Hoje eu acordei pela manhã, há dias que a gente fica meio chateado, ontem eu estava muito triste, então eu fui dormir mais cedo e eu tive um sonho pela manhã, onde eu andava numa ponte e vi algumas pessoas como se estivesse deitada assim, precisando de ajuda, pedindo a minha ajuda para eles, e eu tentava ajudá-los e eu tentava sair daquele local. Foi um sonho assim. E me veio no meu coração, porque às vezes fala, eu tenho que levar a palavra, né? Tô desde a semana passada tentando gravar alguns vídeos, mas é claro, né? Diante de tudo que eu passei, não teve como, mas você começa a ficar desanimado com alguma situação, e o Senhor tem falado, continue fazendo a vontade do Pai. E eu tenho um exemplo, sempre gosto de buscar exemplo em Jesus, né? Olha o que Jesus faz no momento como esse que eu estou passando. Vamos lá. É Mateus 14, versículo 13. O que acontece aqui? João Batista, né, tinha sido decapitado. João Batista, para quem não sabe, era primo de Jesus. João Batista foi aquele que batizou Jesus, né, que falou que ele não era nem digno de desatar a sandália do pé de Jesus. E Jesus foi batizado por ele. E Jesus é aquele também, aquele bebê. Quando Maria chega até a prima dela, que também estava grávida de João Batista se mexe quando Jesus chega no ventre de Maria. Ele sentiu ali a presença de Deus, sabia que quem estava sendo gerado ali era o próprio Filho de Deus. Então esse aqui é o João Batista, e João Batista era primo de Jesus. Então quando Jesus sabe dessa notícia, que ele havia sido decapitado, não estava mais ali no meio deles, né? Ele ficou triste, porque vocês sabem que Jesus tinha esse lado 100% homem e 100% Deus. Ele estava aqui na terra como homem, ele sentia as mesmas dores, ele sentia as mesmas tristezas que nós. Então, naquele momento, olha o que Jesus faz. Vamos lá. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Olha o que Jesus faz. Então, o que Jesus fez? Ele sabe daquela situação, ele quer se retirar para ficar num lugar sozinho. Para fazer o quê, gente? Para chorar. Para sentir aquele momento, para sentir aquela dor. E naquele momento ele queria ficar sozinho. Eu tenho isso comigo também. Às vezes eu gosto nesse momento de estar sozinho.
Porque fica as pessoas, irmãos, família, todo mundo junto, então você tá ali naquela correria, mas eu gosto de ter esse momento comigo sozinha, eu e Deus, sabe? Eu poder pensar naquela situação, e Jesus fez dessa forma. Ele quis estar sozinho, ele foi para um lugar sozinho. Vou me retirar, eu preciso desse tempo para mim agora. Só que as pessoas ficaram sabendo, Jesus estava indo num barco, as pessoas em terra foram seguindo Jesus. Quando Jesus chega naquele lugar onde ele queria ficar sozinho, tinha uma grande multidão. E sabe o que Jesus faz? Dá andamento ao propósito dele aqui na terra. Ele está ali curando aqueles enfermos. Então isso é uma grande lição para nós, mesmo nessa situação, onde às vezes nós queremos estar sozinhos, onde às vezes estamos desanimados. Se nós deixar, a gente vai mesmo com uma depressão. Nós precisamos reagir, se levantar, tá bom? E continuar a caminhada. Se você tem um chamado de levar a palavra, continue levando a palavra. Você tem um chamado, um propósito aqui na terra, continue fazendo o seu propósito. Mesmo com dor, há momentos que você vai chorar, vai se entristecer, há momentos que você vai precisar ficar sozinho, mas não se entregue. Continue fazendo a vontade de Deus. Assim como Jesus é um exemplo para nós, tá? Nós vemos aí 2 momentos que Jesus passa por essa situação. Quando ele fica sabendo que Lázaro morreu e ele vê a tristeza das suas irmãs, falando, poxa Jesus, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala, não, ele não morre, ele não morreu, ele está dormindo. Não, Jesus, eu sei que ele está dormindo, que ele vai acordar naquele dia, mas eu estou falando desse momento agora. O Senhor não estava aqui no momento que eu mais precisei. E Jesus vendo aquela situação, vendo o desespero das irmãs de Lázaro, ele chorou. Mesmo sabendo que ele ia fazer um milagre, ele ia ressuscitar Lázaro. Por que ele chorou? Porque ele era humano. Por que ele chorou? Porque ele tinha sensibilidade, porque ele tinha empatia. Entende? Então Jesus nos deixa aí um grande aprendizado, que nós somos humanos. Então há momentos que nós vamos chorar. Tem momentos que eu lembro de algumas coisas, que estou morando aqui na minha casa, onde ela morava comigo, e tudo lembra ela. Vou fazer um café da manhã, lembro ela. Vou colocar a roupa no varal, lembro da minha mãe. Vou me alimentar na hora do almoço, lembro da minha mãe, ela fazia parte da nossa vida aqui. Os meus filhos, a mesma coisa. Então tem momentos que eu choro, tem momentos que eu me levanto, tem momento que eu fico triste. E aí esse momento de pensar em desistir, em parar com tudo, mas eu não posso, eu vou continuar levando a palavra. E você que está desse lado aí, do outro lado aí, faça o mesmo. Eu não sei qual é o processo que você está passando, permita sentir aquilo que faz parte do seu corpo físico, a tristeza do corpo, essas angústias do nosso corpo é normal. A palavra fala o quê? Que isso vai se cessar, mas naquele dia. Quando Jesus vier nos buscar e nós tivermos a vida eterna com Jesus, tudo isso vai passar, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro. Não vai mais ter tristeza, saudade, não vai ter mais nada dessas coisas. Isso vai cessar. Mas por enquanto nós temos isso, porque temos a parte humana, a parte física. Então não fica fazendo, não, eu sou forte, eu não sinto, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Não. Somos seres humanos como qualquer outro. O próprio Jesus nos deixou esse aprendizado. Ele também sentiu tristeza, ele também teve um momento que ele queria estar sozinho, sair, fugir um pouco daquela situação, mas ele não parou. Ele continuou. Naquele momento que era para ele estar só, quando ele viu a multidão, ele foi curar. Ele foi dar andamento ao processo do propósito que ele tinha com Deus aqui na terra. Que nós possamos fazer o mesmo. Mude, sabe, as coisas em casa. Por exemplo, hoje, acho que daqui para 2 dias aqui, nós estamos aqui com planos, né? Vamos pintar a sala, comprei um tapete novo, comprei umas coisinhas para dar uma mudança na casa. O meu quarto também vou fazer uma mudança, mudar um pouco, pintar lá fora também, deixar as coisas assim, um ambiente diferente, para poder lidar com essa situação, porque eu estou aqui ainda, né? Eu estou vivendo aqui na terra, eu não sei até quando. Eu sei que um dia eu vou encontrar minha mãe, mas esse momento que eu estou aqui, eu preciso que seja o melhor momento da minha vida na presença de Deus. Fazendo a vontade do Pai, seguindo adiante. Mesmo com as dores, mesmo com as tribulações, mesmo com o percalço da vida, porque isso é vida, estamos vivendo, tá bom? E que você faça o mesmo. Se você está passando por esse processo, confie em Deus, continue a caminhada e faça o que for possível. O que está ao seu alcance, você faça, tá? Se puder mudar de casa, né? Nós temos já até cogitado isso. Mude. Se for para ficar ainda no lugar, mude o ambiente, mude a situação, se cuide, tá? É difícil nessa hora, mas cuida do seu cabelo, cuida da sua pele. Que dia que foi? Sábado, eu já fui para academia, fui fazer academia, porque é uma coisa que eu gosto. Procura fazer aquilo que você gosta. Eu gosto de ter contato com a natureza, então eu ando assim no parque, eu faço coisas que me agradam, né? Porque senão a gente não consegue, gente. Senão
A gente vai declinando e pode até cair numa depressão, porque somos seres humanos, tá? Todos nós estamos sujeitos a isso. Se precisar, procure ajuda de um psicólogo. Você vê que o negócio está difícil, não está conseguindo lidar com a dor, com a perca, com esse luto, né? Perdeu aí seu filho, seu marido, sua mãe, seu esposo, alguém próximo a você que dói. Não adianta falar, eu sou crente, eu sou forte. Não, nós somos seres humanos, tá? Todos nós passamos pelo mesmo processo. Só não sente isso quem for um anjo, mas caso contrário não. Somos seres humanos, o próprio Jesus passou por isso e deixou aqui, ó, registrado para que nós pudéssemos aprender a lidar com essa dor, com essa situação. Deus é contigo, Ele quer que você se levante, tá? Não vá se inclinando não, porque senão o negócio é sério. Você pode até cair numa depressão. Precisou de ajuda psicológica? Vai lá, busca ajuda. Tem um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, abre o coração, fale. Eu mesmo gosto muito de entrar no meu quarto, falar com Deus. Essa é a minha terapia diária, né? Eu não estou deixando sair da minha rotina de manhã. Levanto a minha oração, leio a palavra, entrego a minha vida nas mãos do Senhor e estou continuando a caminhada. Que você faça o mesmo, tá bom? Que esse vídeo venha te ajudar de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por um luto, para que ele possa entender que o luto é normal, gente, nós somos seres humanos, mas nós não podemos se entregar. De qualquer forma, arruma ali uma forcinha que seja, tome um banho. Uma forcinha que seja, se arrume. A sua casa, faça uma pintura, mude os móveis de lugar, se puder, mude de lugar. Se precisar, busque ajuda no líder, né? No homem de Deus, uma mulher de Deus, ajuda de um psicólogo. Mas faça a sua parte e confie em Deus. Coloque Ele na frente sempre. Não deixe de buscar em primeiro lugar, porque esse é o segredo de nós estarmos em pé. Amém? Que esse vídeo venha te ajudar de alguma forma, que Deus te ajude a se levantar. Não esqueça, você não está sozinha, Deus é contigo. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.